canal Irrigaplan. Meu nome é Carlos Ribeiro, também conhecido como Carlão. Sou vendedor externo de projetos da empresa Irrigaplan e hoje faremos o segundo vídeo da série Dúvidas Frequentes. No vídeo de hoje estaremos falando sobre problemas no tubo de comando e também problemas nas válvulas de parcela. Caso você tenha uma dúvida específica, a timeline está subdividida nos assuntos. Nossa primeira dúvida de hoje é sobre tubo de comando. E a dúvida é, o tubo de comando fica drenando o tempo todo. E aí, Carlão, mais uma pergunta. Eu fiz um vídeo desse retorno aí, fica direto correndo água fora, é normal? Não deveria parar e correr só quando libera a válvula? Será que eu não teria que botar uma válvula de retenção nessa carniça aí? Vê para mim, por favor. Como podemos ver no vídeo, a dúvida do Jaime é exatamente o nosso assunto. Tubo de comando não para de drenar, não para de sair água. Isso acontece porque a membrana da válvula está rompida. Então, essa válvula, no campo, ela sempre vai ficar aberta. Quais são as causas que vai causar essa abertura constante? Quando ligarmos outra parcela, ela permanecerá aberta e o sistema não conseguirá pressurizar na pressão adequada para irrigar outra parcela. Então a gente vai ter uma redução de pressão e com isso a gente vai perder uniformidade na lâmina de molhamento. Vamos irrigar menos e em alguns pontos pode ser que nem a água saia no tubo gotejador. Nossa próxima dúvida também é sobre tubo de comando e a dúvida é falta pressão no tubo de comando para abertura das válvulas de campo. Com relação à falta de pressão no tubo de comando para a abertura da válvula de campo, às vezes na instalação do tubo de comando pode ocorrer, quando você tampa a valeta, alguma pedra pode fazer algum pequeno furo no tubo de comando. Isso vai ocasionando aqui uma perda de pressão, onde a água pode até chegar na válvula, mas não tem pressão suficiente para a abertura da válvula. O que a gente recomenda? Se a válvula estiver instalada um longo trecho, por exemplo, uns 600 metros, a cada 200 metros fazer um ponto de inspeção. Por quê? Você vai naquele ponto, localiza o tubo de comando em questão. Se a água estiver chegando lá, o furo provavelmente está na frente. Aí você vai no ponto de inspeção 400 metros. A água está chegando, mas está chegando mais fraca. Então você já reservou aquele trecho de 200 metros para fazer as verificações. Outro ponto importante, você é visual. Você vai ver a água saindo no solo ou umedecendo aquele local. Então a detecção do problema fica fácil. Tá? Outra causa que pode ocasionar esse problema é o filtro do P1 ter entupido. Geralmente a gente coleta a água para fazer a automação após a filtragem para trabalhar com água limpa. Mas por segurança, geralmente colocamos um filtro de disco ou um filtro de tela de 3/4 para fazer a refiltragem dessa água. Em muitos casos, esse elemento se suja de tal forma que a água, ao passar pelo filtro, perde muita pressão. E essa falta de pressão, essa perda de pressão, ocasiona isso no campo, não abrindo as válvulas das parcelas. Nossas três próximas dúvidas referem-se a válvulas de parcela com piloto. Com relação à válvula de parcela, vamos entender um pouquinho mais sobre o que seria. A válvula de parcela é aquela válvula que fica no final da adutora ou da linha primária que faz a ligação entre a primária e as linhas secundárias. Então vai ter um cavalete com essa válvula e com esse piloto. Por que o piloto? Geralmente a gente chega com pressão de entrada na válvula acima da pressão exigida para irrigar aquela parcela. Ou seja, chega uma pressão de 5 MCA, 50 MCA, por exemplo, eu preciso de 30 MCA para irrigar aquela parcela. Então o piloto, no caso plástico, porque a pressão está até 7 kg, então eu consigo trabalhar com um piloto plástico, vou verificar a cor da mola necessária para fazer o piloteamento, a regular essa pressão. Feito isso, a gente vai ter sempre uma pressão para frente da válvula menor do que da entrada. Porque também, geralmente,
O tubo que nós usamos nas linhas secundárias são tubos de classe de pressão de 40 MCA. Então eu nunca posso trabalhar com pressão acima de 4 kg, acima de 40 MCA. Então esse piloto vai regular sempre pressão abaixo disso. E a pressão para trabalhar naquela parcela para manter a uniformidade dos tubos gotejadores. Agora que entendemos o que é válvula de parcela e piloto, vamos para a próxima dúvida. A válvula piloteada não abre no campo. Quando o piloto não abre, ele pode estar com o dreno obstruído e geralmente essa obstrução é feita, na maioria dos casos, por marimbondo. Ele faz a casinha ali, obstrui a passagem e o piloto não consegue drenar. Ou em outro caso, o parafuso de regulagem do piloto pode estar fechado. Então essas seriam as duas possibilidades do piloto da válvula não abrir. Vamos imaginar a situação ao contrário. A válvula de campo piloteada, ela não fecha. Nesse caso, o problema está na válvula de campo. Possivelmente ela está com o diafragma perfurado. Isso ocorre por fadiga do material, porque ao longo do tempo, várias aberturas, abertura, fechamento, esse movimento constante da membrana, ao longo do tempo, vai causar uma fadiga e vai causar um rompimento. Por isso, sempre recomendamos ao cliente, ao produtor, ter alguns diafragmas em estoque para fazer a reposição e deixar o sistema funcionando. Nossa última dúvida de hoje sobre válvula de campo com piloto é que o piloto fica sempre drenando. Para esse problema, nós temos duas causas possíveis. A primeira é que a membrana do piloto está rompida. Como dissemos anteriormente, esse rompimento se dá por fadiga do material e não por má qualidade do material do fabricante. Tá? E a segunda opção, a segunda possibilidade seria que a pressão de chegada na válvula de campo ela é menor que a pressão regulada no piloto. Então, nesse caso, o piloto continuará drenando sempre. Caso você tenha alguma dúvida que não tenha sido esclarecida nesse vídeo, por favor, deixe sua dúvida nos comentários que posteriormente estaremos esclarecendo. Estamos chegando ao final, inscreva-se em nosso canal e siga nas redes sociais. Fico por aqui e até o próximo vídeo.